Olá pessoal, nesse vídeo iremos abordar as portas lógicas OR e NOT, né? No primeiro vídeo eu fiz uma abordagem mais completa sobre os programas, que é o Crocodile, que eu gosto de utilizar para dar essa parte inicial da eletrônica digital, e o construtor de circuitos digitais, não é isso? Então, para iniciar, eu gosto de fazer a comparação, para vocês terem uma noção, da porta lógica AND com a porta lógica inicial de hoje, que seria a porta lógica OR, né? Para fazer esse circuito aqui, eu preciso inicialmente de quê? De dois botões, não é isso? Da lâmpada, da mesma forma para a porta lógica OR, que é essa que a gente está iniciando hoje, certo? Então também preciso de dois botões, né? Um botão para cada entrada e a lâmpada na saída. Aqui da mesma forma, para a lógica AND, para a gente poder fazer o comparativo, né? E pronto. Lembrando que algumas coisas eu fiz para acionar dessa forma aqui a tela. A primeira foi colocar a tela em zoom, né? Porque fica melhor para eu mostrar aqui para vocês, inclusive quando eu dou aula. E a segunda, deixa eu regular um pouquinho aqui, é para quem estiver fazendo essa simulação em casa, né? A segunda seria aqui no View e Lógica e Sinal. Quando eu desativo, ele só aparece 5 cores, entendeu? Então, para a gente trabalhar com eletrônica digital, é bacana, né, lembrar que a gente marca essa opção aqui, né? Independente do programa que você esteja, deve ter essas opções também, se vocês estiverem com outros programas, outros softwares, né? Então é o seguinte, fazendo a comparação das portas lógicas AND e OR, vocês veem que a porta lógica AND, já que ela realiza a multiplicação das suas entradas, quando eu coloco 1 em qualquer uma das entradas, significa dizer que é 0 vezes 1, 1 vezes 0. Ele não dá uma saída, nível alto. Mas apenas quando eu coloco 1 em 1, né? Então, aí fica o resultado na saída dela 1. A porta lógica OR ela já tem uma diferença. Ela tem aqui, por exemplo, função ou OR, né? A função OR é aquela que assume valor 1 quando uma ou mais variáveis da entrada forem iguais a 1. E assume valor 0 se e somente se todas as variáveis de entrada forem iguais a 0. Ou seja, qualquer uma das entradas que eu coloque 1, ela já vai dar 1 na saída. Entendeu? É diferente. Inclusive, o circuito elétrico, que a gente pode fazer a comparação para explicar ele, para explicar essa porta lógica OR, é esse circuito no qual a gente tem duas chaves ligadas em paralelo. Então, quando eu faço esse tipo de ligação aqui, volto, pego a lâmpada, não é isso? Eu estou um pouco mais rápido agora, mostrando os programas, porque no vídeo anterior eu dei uma dedicação maior para tirar essas dúvidas assim, para fazer uma coisa mais devagar explicando as funções do programa, tá certo? Tanto do Crocodile como esse daqui do simulador de circuitos digitais que a gente vai trabalhar já já. Então é o seguinte, na porta lógica OR, essa daqui, ó, note que a AND ela tem essa barra reta aqui na entrada e a OR ela tem uma curva, assim, a gente fala como uma cabeça de um peixe, né? Ela é curvada na entrada e na saída. Já a AND ela é mais retinha. Então precisa ter o cuidado na diferença do desenho dessas duas, tá certo? Para não confundir e aí numa prova, claro, termina errando, né? Indicando uma coisa que não é. Note que nesse circuito aqui, que é um circuito equivalente que demonstra o funcionamento da porta lógica OR, com essas chaves em paralelos, ó, qualquer uma das chaves que eu ligue, eu consigo fazer o fechamento do circuito. Ó. Tanto pela chave superior, eu fecho o circuito, ó, quanto pela chave inferior. Se eu fechar essa chave aqui, chamando ela de B, por exemplo, né? A e B, A e B. Então, se eu fecho a chave B, a eletricidade ela vai ter condições de fechar, de encontrar o caminho dela através dessa chave. Né? Se eu abrir B e fechar a chave A, eu também crio mesmo a condição de circuito fechado através da chave A. Se eu fechar as duas chaves, professor, então dá no mesmo. Então, assim, aí eu vou ter uma dupla condição aqui, ó. Tanto pode passar corrente elétrica por cima, quanto passar corrente elétrica por baixo. Inclusive, ó, se eu paro o mouse aqui, ele está demonstrando aí na tela que a corrente total nesse circuito aí, nessa lâmpada, é de 90 mA. Então, se eu paro o mouse aqui no caminho superior,
ele está mostrando que está passando 45 mA por cima e embaixo 45 mA por baixo. E nesse ponto as correntes se somam, é isso, lei de Kirchhoff, para quem já está adiantado alguma coisa aí da eletricidade, e voltam a ser uma corrente só, única, até esse ponto novamente, antes da corrente se dividir, né? Se eu abro uma chave, digamos, essa superior seja a chave A, e deixo apenas a chave B, você vai ver que a corrente ela vai passar inteira pelo caminho de baixo, pelo caminho da chave B, digamos assim, tá certo? Então é bem simples, né? A tabela verdade dela também, ela são 4 linhas, não é isso? Então vocês percebem aí que, que apenas quando é 0 e 0 é que a lâmpada estaria desligada, né? E qualquer uma das entradas que eu coloque 1, eu já tenho 1 na saída, tá certo? Então, nós vamos partir agora, vamos deixar isso de lado e vamos apagar um pouquinho aqui a porta lógica AND para demonstrar o circuito. Vou passar esse aqui, deixa ele aí, e vou demonstrar agora o circuito da porta lógica inversora, que também é conhecida por NOT, não é isso? Então, a inversora, ela tem um papel diferente. Ela funciona de uma forma que ela tem uma entrada apenas e a função dela é ela inverter o sinal que está na entrada, que seria esse aqui. Então, quando eu tenho 0 na entrada, eu tenho 1 na saída. E quando eu tenho 1 na entrada, eu terei 0 na saída. Então, o circuito equivalente, eu tenho uma fonte também, vou usar uma fonte, não é isso? Coloco um resistor aqui, para não dar problema com o curto-circuito, tá certo? Vou botar aqui de 100 ohms, né? E aí eu vou ter a chave agora de uma forma diferente. Ela agora vai ficar em pé aqui, porque a lógica desse circuito é diferente, tá certo? Deixa eu colocar a lâmpada para fazer esse fechamento aqui, né? Eu sei que vocês estão mais acostumados a ver esse fechamento da parte superior aqui. Às vezes fica melhor também para ensinar assim, certo? Pronto. Então, dessa forma, ó, quando eu abro e fecho a chave, eu tenho um funcionamento invertido aqui. Quando a minha chave está aberta, a lâmpada está funcionando. Vejam só, esse circuito aqui é equivalente da porta lógica NOT ou inversora, ou não, né? Em português. Então, quando a chave está aberta, a minha lâmpada está acesa. Quando eu fecho a chave, eu vou ter nível 0 na saída. Então, isso para os circuitos é muito importante, para os circuitos lógicos, né? Você tem uma função que ela faz essa inversão do sinal de entrada com o sinal de saída. Então, para esse programa aqui, o que foi que eu imaginei? Né? A gente precisa, novamente, colocar o protoboard, então lembrando aí, os interruptores, não é isso? E colocar também os LEDs. Né? Clica aqui na aba cinza, não foi? Comentei no primeiro vídeo, com mais calma. Então vou fazer as ligações agora, mas tudo mais rápido, né? É até bom, porque no primeiro vídeo ele tá explicado assim com mais detalhes, né? E nesse segundo vídeo, que é uma coisa mais prática, a gente já pode acelerar um pouco mais, tá certo? Então, nos locais que precisam de GND, eu coloco GND, e nos locais que precisam de VCC, que são, no caso, esses módulos adicionais aqui, né? Então, eu vou colocar o VCC, certo? E vou criar os barramentos, que eu já criei aqui um barramento para a terra, nesse superior aqui, ó, né? Nessa parte de baixo do protoboard. E aqui nessa parte acima do protoboard, qualquer um deles, pode ser o de cima ou de baixo. Lembrando que se eu escolho esse daqui, quem vai estar energizado com VCC seria essa linha superior aqui, e não a de baixo, e não essa daqui, tá certo? Seria superior. Então eu tenho dois circuitos integrados para usar aqui, para demonstrar o funcionamento das portas lógicas OR e NOT. Então vamos lá, portas básicas, não é isso? Então eu vou pegar aqui a OR, que é a 7432, quem já andou fazendo prática comigo no laboratório já viu essa porta lógica, quem ainda não vai chegar o momento, não é isso? E a porta básica NOT, que seria a inversora, que é 7404. Então vou colocar ela bem lá para o lado, por enquanto. Então eu faço a pergunta, né? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando coloca o CI no protoboard? A primeira, número 1, são duas coisas básicas assim. Mas a primeira, identificar se ele realmente
está da posição correta. Se ele está posicionado, né, com esse rebaixamento aqui, ó, para o lado esquerdo. Ele tem uma marcação numa bolinha e um rebaixamento na carcaça mesmo, né? Então, ele inclusive, se tiver letras, que são os códigos aqui do CI, ó, 7432, que é o BIO, e 7404, que é o CI de porta lógica NOT, o código tem que ficar de cabeça para cima, você enxergando, né? Então, tem até mais formas de você identificar que ele está posicionado da forma correta. E lembrando que a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois de identificar e colocar ele no protoboard certinho, é fazer a energização dele, né? Então, eu estou pegando aqui o pino 14, né? E fazendo essa alimentação, vou puxar um pouquinho aqui, tá vendo? É o pino 14 dos dois CIs, tá certo? Mas eu vou testar individualmente. E eu vou colocar a cor preta novamente, né? Para ligar aqui, ó, no barramento inferior, que está o GND, não é isso? Que é o pino 7, tá certo? Então, eu estou colocando aqui, ó, de propósito em locais diferentes, mas o barramento tem que ser esse daqui, ó, esse superior, daqui da parte de baixo. Esse daqui também eu fiz de outra forma, peguei o superior também, né? E eu posso arrastar o fio, como eu mostrei no primeiro vídeo, né, para vocês perceberem que está exatamente no pino 7, o GND, e exatamente no pino 14, o VCC, certo? Então, vou escolher aqui, por exemplo, a cor verde para fazer as primeiras ligações aqui, ó. Lembrando que você pode arrastar esses módulos assim, ó, se for mais conveniente, no início de uma prática aqui, de uma simulação, né? Você pode arrastar desde que o módulo não esteja ligado, certo? Módulo desligado. Então, para quem assistiu o vídeo 1, vocês vão ver que é semelhante. A pinagem do CI é semelhante à pinagem do CI 7408, que foi o CI-END que eu utilizei no primeiro vídeo. Esse daqui seria o 7432, que corresponde à porta lógica O. Então, eu vou fazer o primeiro teste, tá certo? Para vocês verem, ó, que qualquer uma das entradas, né, já liguei o módulo, lembrando, né, e o CI está energizado, os pinos 14 e 7. Então, qualquer uma das entradas que eu passe para nível 1, tá vendo? Eu tenho a saída igual a 1. Então, comprova, não é isso? Essa teoria aqui que a gente demonstrou no Crocodile. Qualquer uma das entradas, ó, da porta lógica O, que eu tenha nível 1 na entrada, ele já deixa passar 1 para a saída, que é o circuito equivalente, não é isso? Então, pessoal, está feito aí, comprovado o teste do primeiro CI 7432. Eu vou desligar o módulo, não é isso? Vou pegar uma outra cor aqui para fazer o teste do CI de porta lógica inversora, que seria o código dele 7404, tá certo? Então, esse CI, ele tem 6 portas lógicas inversoras dentro dele. Né? É diferente do 7432 e 7408, que são 4 portas lógicas. Esse daqui seriam 4 ORs, não é isso? E esse daqui já seriam 6 inversoras. Mas por quê, professor? Cabe mais porta lógica inversora nesse do que porta lógica O, se os dois têm 14 pinos. Porque o 7404, vocês têm que lembrar que a porta lógica inversora, ela tem apenas uma entrada, né? Então, se ela tem somente uma entrada, então, nesse CI, a gente tem assim, o pino 1 entrada, o 2 é saída. O 3 entrada, o 4 é saída. O 5 entrada, o 6 é saída. E aí vem para a parte superior e continua. Entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. Ou seja, são 6 portas lógicas inversoras, não é isso? Então, vou continuar aqui essa ligação para vocês perceberem, tá certo? Estou modificando o fio aqui para vocês verem que é o pino 1, entrada, e o pino 2, saída. Não vou testar outras no momento, né? Mais adiante eu faço um vídeo fazendo um circuito, né? Que eu faço esse circuito no Crocodile e reproduza ele nesse simulador, tá certo? Para vocês perceberem aí como ficaria a ligação dos CIs, para terem essa noção, para quando chegar na parte prática, isso dos laboratórios, vocês já estarem atentos a mais coisas, né? A posicionamento do CI, né? A energização do CI nos pinos 7 e 14, não é isso? A diferença dos CIs de porta lógica O e END para um CI de porta lógica inversora. Então, seria esse o meu objetivo, né? Note que quando eu energizei o CI, a minha intenção de teste é testar agora o CI inversor, não é isso? 7404. Com a entrada em 0, o meu LED já está aceso, a saída já está em 1.
E quando eu passo a minha entrada para 1, aí a minha saída fica 0, comprovando então esse circuito aqui da porta lógica inversora, não é isso? Aonde quando a entrada é 0, a saída é 1, e quando a entrada é 1, a saída é 0. E o equivalente dele aqui, ó. Quando a chave está desligada, está aberto aqui, a lâmpada já está acesa. E quando a chave está ligada, aí a lâmpada fica desligada, certo? Então, pessoal, é isso. São dicas de uma forma resumida, tá certo? Para que vocês peguem aí a ideia do funcionamento das portas lógicas e vão revisando aí esse material com vocês, tá joia? No próximo vídeo, então, ficou faltando agora as portas lógicas NAND, NOR e SHOR, né? Não é isso que é o exclusivo. Então, no próximo vídeo eu vou demonstrar isso para vocês, tá ok? Beleza, obrigado e até a próxima.